Irmãos, façamos a leitura do texto dessa tarde. Está em Atos capítulo 13, verso 24 ao verso 25. Atos 13, 24 ao 25. Vamos ler esse texto de forma conjunta, em uma só voz. Atos 13, verso 24 ao verso 25. Leamos juntos? Havendo João I pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de calçar, desatar as sandálias. Amém. Vamos louvar um cântico, irmãos. Eu vi que hoje foram louvores todos novos, né? Aí o pessoal ficou meio assim de cantar, eu percebi, ficaram meio com vergonha, não sei o quê, né? Presbítero, estava de cantar O Espírito Enche Minha Vida? Espírito enche minha... Ô, irmã Ju, dá para preparar o PowerPoint? Sai rapidinho agora, né? Tá? Podem ficar sentados mesmo, irmão, tá? Vamos cantar O Espírito Enche Minha Vida. Eu vi que todo mundo ficou... Muito louvor novo, né, pessoal? Mas que isso? Eu estou muito grato, pessoal. A nossa equipe de louvor tem que se dedicado demais, né? Pessoal, vou falar, hein? Tá melhorando demais. Tá ficando bom, tá ficando muito bom, tá? Agradeço, né, a liderança do Eric, junto com o presbítero Daniel, que tem, né, dado todo o apoio, né? E todos que fazem parte integrante dessa equipe de louvor, tá? Vamos louvar Espírito Enche Minha Vida? Espírito enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. Vamos declarar mais uma vez: Espírito, enche minha vida. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois em ti eu quero ser, Espírito, enche meu ser. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e eu vou te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar,
diante do teu altar. Amém, amém, glória a Deus. Durante a nossa trajetória missionária em Jacobina, nós tivemos um momento muito, como eu diria, maravilhoso. Um momento em que o presbítero Daniel, ele disse: irmãos, eu gostaria de louvar um cântico para vocês juntos ouvirem e assim experimentarem a presença de Deus. E naquele momento o presbítero cantou um louvor, um hino, né? Super gostoso, todo mundo ficou ali. Na verdade, não foi algo planejado, tá? Foi algo totalmente improvisado, mas naquele momento, quando o presbítero começou a cantar, todas as pessoas que estavam no entorno da igreja, aqueles irmãos que estavam ali trabalhando, correndo o dia todo, começaram a se juntar para ouvir o louvor. E assim, quando nós estávamos juntos louvando e adorando ao Senhor, ouvindo o presbítero com a sua voz, né, de barítono maravilhoso, louvar a Deus, a gente ficou lá, cantando junto com ele. Né? Na verdade, era para deixar ele cantar sozinho, né? Mas todos estavam cantando juntos. E quando o presbítero terminou, o pessoal disse assim: poxa, presbítero, mais um, vamos cantar mais uma. Aí o presbítero improvisou mais uma outra para a gente cantar junto. E eu pensei naquele momento: poxa, esse deve ser um momento de... Essa é a adoração que Deus deve se alegrar verdadeiramente. Porque ninguém estava ali porque fora forçada pelo pai ou pela mãe, ou forçado devido ao seu cargo dentro da igreja, seu ofício dentro da igreja, mas todos estavam ali, né? Fizeram uma roda, todo mundo ali, feliz, muito feliz em adorar ao Senhor. Eu lembro daquele momento, poxa, o meu coração naquele momento era de continuar louvando. Poxa, como eu queria, eu falei, poxa, como seria bom se nós continuássemos aqui e continuássemos louvando a Deus. E foi totalmente voluntário, irmãos. Algo totalmente voluntário. Isso que tocava mais ao meu coração, ver que de forma voluntária, não por uma obrigação, não por um dever, não porque isso aqui para um trabalho, todos estavam ali de forma voluntária louvando ao Senhor. Isso era maravilhoso. Irmãos, nós precisamos experimentar e viver o mover desse Espírito. Esse Espírito também está nesse lugar, irmãos. Esse mesmo Espírito que age em Jacobina e que agiu em Jacobina e continua a agir em Jacobina, ela permanece em nosso meio também, para que nós, como povo de Deus, possamos adorar ao Senhor de forma voluntária. O título da palavra de hoje é Preparai o caminho do Senhor. Semana passada falei para os irmãos que Paulo, ele cativava o coração dos judaizantes na sinagoga, falando sobre a história de Israel, falando sobre o tempo no deserto e citando personagens como Abraão, como Davi. E ao final ele falou sobre Jesus e que tudo indicava para Cristo Jesus. E essa era a forma pela qual, como nós vemos os textos, Paulo queria cativar o coração daqueles que naquele momento estavam ouvindo. E hoje a palavra continua falando de um outro personagem, ao qual Paulo cita no verso 24, havendo João. Esse João que ele cita é um João Batista. E diz assim: primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele e batismo de arrependimento. A gente percebe que Paulo cita esse personagem tão icônico no seu tempo, um homem chamado João. Esse homem é um homem que calou diante do silêncio que havia de 400 anos. Ele acabou com o silêncio para manifestar e falar sobre Cristo Jesus. De Malaquias para o livro de Mateus, são ao menos 400 anos. E durante 400 anos para o povo de Deus, era como se o Senhor estivesse calado a sua boca e nada falava ao teu povo.
Mas nessa situação vemos o profeta de Deus, João Batista, novamente agora manifestando e falando a palavra do Senhor. Esse homem era muito respeitado pelos judaizantes e pelos que o conheciam. Tanto que nós sabemos que havia uma multidão de pessoas que buscavam o seu batismo. Não somente o seu batismo, haviam muitas pessoas que o buscavam para ouvir e escutar a tua voz. Essa voz que clamava no deserto era a voz que as pessoas desejavam ouvir. E muitos o reconheciam como grande profeta de Deus, como grande profeta do Senhor. E ao citar João Batista, o que Paulo quer mostrar? Paulo está querendo mostrar que todas as coisas evidenciam a presença de Cristo Jesus, e que Cristo Jesus era o Salvador pela qual todo o povo esperava e aguardava. Era isso que Paulo queria dizer ao citar João Batista. E ao citar João Batista, nós vemos o texto dizendo no verso 24, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, antes da manifestação de Cristo, batismo de arrependimento. Veja, ele pregou o batismo do arrependimento. Irmãos, o que nós precisamos para preparar o caminho do Senhor? Como nós, como povo de Deus, podemos preparar o caminho de Deus? Claro, Ele já realizou todas as coisas quanto nós precisamos. Ele já morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, e tudo está feito, como a palavra diz. Mas agora, como povo de Deus, como é que nós podemos viver? Como é que então nós podemos preparar o caminho do Senhor? O preparar o caminho do Senhor, de acordo com o texto de hoje, é pregar o arrependimento. Irmãos, precisamos pregar o arrependimento. Muitas igrejas viraram igrejas de coachings. Como fazer com que uma pessoa ganhe mais dinheiro, por exemplo? Como fazer com que a sua vida, os seus hábitos sejam proativos? A igreja não tem sido mais igreja. A igreja tem virado um templo de coachings espirituais. Mas, irmãos, igreja verdadeira, ela prega o arrependimento. Ela exorta o pecador. Ela mostra o pecado que você tem cometido contra Cristo, contra Deus. E por isso, irmãos, o primeiro passo para que nós possamos preparar o caminho de Deus, o caminho do Senhor, em nosso tempo, em nosso dia a dia, é pregar o arrependimento, irmãos. O arrependimento, irmãos, é a porta para recebermos a Cristo Jesus. Sem arrependimento não há transformação em nós. O arrependimento é necessário para que você entenda que você necessita de Cristo Jesus para viver. E por isso que Paulo cita João Batista dizendo que ele falava sobre o arrependimento. O púlpito precisa falar sobre o arrependimento, indicando o pecado que nós temos vivido em nosso dia a dia. Em nosso tempo, nós temos vivido, irmãos, um tempo super difícil. As igrejas têm perdido a palavra. Por quê? O mundo tem influenciado a igreja a ser como o mundo. Não é a igreja que faz com que o mundo se torne como a igreja. Veja, a igreja tem perdido cada vez mais o poder. O fiel tem perdido a força de influência. Tanto que muitos irmãos têm medo de falar que é cristão dentro de faculdades, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro dos relacionamentos que você está inserido. Irmão, se você tem vergonha de falar que você é cristão, você está com um grave problema no seu coração. Você precisa se arrepender. Não importa onde quer que você esteja, você precisa manifestar a sua vida como bom cristão. Não importa, irmãos. Onde quer que você esteja, você precisa mostrar que você é povo de Deus. Hoje em dia nós não gostamos de nos posicionar. Irmãos, isso é um grave problema.
O povo da igreja hoje em dia não gosta de se posicionar, gosta de ficar em cima do muro, porque tem medo de ser prejudicado. Irmãos, não temas ser prejudicado. Se você fala a verdade à luz das Escrituras, o Senhor com certeza guardará a tua vida em todos os momentos. E por isso, irmãos, lembre-se, o que é o arrependimento? O arrependimento verdadeiro diante de Deus, ele transforma a sua vida. Ele transforma a minha vida e transformou e continuará transformando o nosso ser. O arrependimento é sair do caminho que você se encontra para seguir um rumo totalmente diferente. Isso é arrependimento, irmãos. O arrependimento não é simplesmente permanecer no mesmo caminho e seguir adiante. Não, irmãos. O arrependimento é sair do seu caminho e seguir para um outro totalmente diferente, que é o caminho da salvação que Cristo Jesus mostra a cada um de nós. Irmãos, quando nós observamos na história da igreja muitos momentos de grande arrependimento que aconteceram, por exemplo, o grande avivamento de Pyongyang, por exemplo, quando a Coreia era unida, era unificada, o grande avivamento de Pyongyang se deu em 1907. E o arrependimento foi o início de todas as coisas ali. As pessoas começaram a falar dos seus pecados em meio a um culto e começavam a orar juntos, e isso se propagou por todo o país. Isso trouxe um grande avivamento. Logo, o avivamento também, que nós observamos, o grande despertamento que aconteceu em 1730 a 1740 nos Estados Unidos, através de homens como Jonathan Edwards, de Whitfield, eles fizeram grandes transformações por meio do arrependimento do povo de Deus. Irmãos, por isso que nós precisamos nos arrepender. A palavra que nós pregamos no púlpito precisa ser de palavras de arrependimento, porque sem arrependimento, irmãos, a palavra se torna simplesmente um consolo barato. Sem arrependimento verdadeiro, irmãos, Jesus Cristo se torna simplesmente um auxiliar, um mordomo meu para fazer aquilo que eu desejo realizar. Mas quando há arrependimento, irmãos, nós nos tornamos verdadeiramente povo de Deus, ao aceitá-lo em nosso coração, Cristo como nosso Senhor. O Senhor não é teu mordomo, irmão. Ele não é o teu auxiliar. Ele é Senhor da tua vida. E por isso que Paulo cita João dizendo, João Batista pregou o arrependimento. Capítulo 3, verso 20 de Apocalipse, irmãos, o que a palavra diz? Aqueles que estiverem com a Bíblia em mãos, por favor, abra. Apocalipse 3, verso 20, diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. O ato do arrependimento é abrir o coração para Cristo, irmãos. Aquele que está à porta batendo, é abrir para Ele e assim viver a vida ao lado de Cristo Jesus. E por isso, irmão, preparar o caminho do Senhor é levar o povo para o arrependimento. Claro, não é você que vai fazer com que a pessoa se arrependa, mas proclamar o arrependimento das pessoas. É disso que nós precisamos. João, ele não prezou pela fama. A gente observa, homens que exortam, homens que falam de forma dura, eles não estão atrás de fama. Veja, João estava simplesmente servindo como bom profeta de Deus, realizando a obra do Senhor, dizendo, arrependei-vos, povo de Deus, arrependei-vos. Irmãos, nós precisamos nos arrepender. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Talvez você diga, pastor, eu não tenho tanto pecado como você imagina, não. Mas você ainda tem pecados na sua vida que precisam ser
postos diante do Senhor para o arrependimento. Irmãos, quantos pecados que nós não cometemos em secreto. Talvez pecados que, se a congregação soubesse, diria: como ele pode ser um cristão? Mas o Senhor, nessa tarde, mais uma vez, entrega a oportunidade a você, irmão amado, para que você possa se arrepender diante dele. O arrependimento muda a tua vida. O arrependimento muda o caminho, o rumo que a tua vida tem tomado para viver o caminho em Cristo Jesus. É isso que Paulo estava querendo mostrar quando cita João. Que o povo de Deus precisava se arrepender. Que aqueles que estavam na sinagoga precisavam se arrepender. Porque se esqueceram totalmente do Senhor Jesus Cristo. Aquele que veio a este mundo para nos remir dos pecados. E por isso, irmãos, vejamos, João não estava atrás da fama. Aqueles que buscam a fama precisam agradar as pessoas. O pastor que busca a fama precisa agradar as ovelhas. Tem que falar coisas boas para as ovelhas. Mesmo que a ovelha esteja no caminho errado, ele fala: nossa, tudo bem, acontece, não tem problema. Irmãos, isso não é um bom pastor. Não se engane. Eu gosto do meu pastor porque ele não é duro comigo. Não, irmãos. Talvez você na verdade não esteja sendo pastoreado. Claro, irmãos. Precisamos de homens de Deus para orientar a nossa vida. Se estou aqui como pastor dessa comunidade, eu preciso exortar a cada um de vocês. Caso os nossos irmãos se desviem do caminho de Deus, vocês precisam ser exortados também da mesma maneira. Eu preciso ser exortado a fim de que vivamos a vontade do Senhor. E por isso, irmãos, eu não tenho dó de falar aquilo que você está fazendo de errado diante do Senhor. O pastor precisa pastorear as suas ovelhas. E falar e exortar a ovelha é essencial. Veja o que diz a palavra. O arrependimento é o momento em que nós preparamos o nosso coração para preenchermos o Senhor. O arrependimento é o momento onde você elimina os obstáculos que envolvem a tua vida e tiram todos esses obstáculos para entender e compreender a vontade de Deus em sua vida e vivê-la assim. O arrependimento é você ser tirado do seu trono, do trono que está no teu coração, e colocar ali Cristo Jesus. Isso é arrependimento. Irmãos, aqueles que receberam Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você não está mais no meio do trono da sua vida. Não é mais você quem dirige a sua vida. É Cristo quem dirige. Compreenda isso. Entenda isso, irmãos. E por isso o arrependimento é a obra pela qual nós nos livramos dos obstáculos que há em nós, das barreiras que há em nós, para preenchermos de Cristo Jesus. E com isso, que o nosso povo, o povo amado da igreja Shinam, possa experimentar o preparo do caminho do Senhor. Você precisa proclamar o arrependimento. O arrependimento precisa começar por quem? Por você. Por você. Por você, irmão. Por mim. A começar em mim. Tem que começar em nós, irmão. O arrependimento tem que começar na tua vida. Na sequência do texto de hoje, irmãos, veja o que diz o verso 25. Vamos ler juntos o verso 25, 2, 3 e... Amém.
Mas ao completar João a sua carreira, irmãos, veja, a palavra carreira que Paulo usa, ele também usa no momento em que ele diz, eu também completei a minha carreira, né? Completei minha fé. A gente observa que ele diz no verso 25, mas ao completar João a sua carreira, veja, ele começou e terminou toda uma obra pela qual ele fora usada pelo Senhor. Isso é muito importante, irmãos. Esse ponto nos mostra que nós precisamos completar a nossa vida espiritual no Senhor, preparando o caminho de Deus. Como isso é possível, irmãos? Negando a nós mesmos. Esse é o segundo ponto. Irmão, você precisa negar a si mesmo. Veja, diante das pessoas que encontravam João Batista, se você for ler textos que estão ligados a João Batista, muitos o pensavam como o grande Messias. Talvez seja esse o Messias que nós esperamos, talvez seja esse o grande homem pela qual nós estamos procurando, mas ele deixa claramente que não é isso. Ele deixa claro que não é ele, que aquele que estava por vir ainda não havia chegado a eles. E por isso, irmãos, veja, se ele fosse buscar a fama, buscar aquilo que ele ansiava em teu coração como um homem do mundo, ele poderia aproveitar esse momento de grande oportunidade em sua vida, mas ele não o faz, irmãos, não o faz, porque ele vivia uma vida de negação, negando a si mesmo, irmão, preparar o caminho de Deus é uma vida de negação. Você precisa negar você mesmo todos os dias. O mundo diz, você precisa se amar, ame você mesmo. Não, mas a Bíblia fala, você precisa negar a si mesmo para viver a cruz, para viver a palavra. E por isso, irmãos, ele usa desse momento para deixar claro que ele não é o Messias, que é simplesmente um servo a ser usado de forma pontual para manifestar a vinda do Senhor Jesus Cristo, preparando os teus caminhos. Irmãos, é o que nós somos, é o que você é o que eu sou, aquele que prepara o caminho de Deus, aquele que proclama as boas obras do Senhor. Não confunda, irmãos, você não é o Senhor da tua vida. O Senhor da tua vida é Cristo. Há momentos em nossa vida onde nós somos tentados, mas esses momentos, irmão, você precisa negar a si mesmo para que manifeste Cristo Jesus. Veja, a gente observa que João Batista tinha uma clara identidade daquilo que ele era, mas ao completar João a sua carreira, a sua vida era movida para manifestar, para realizar a vontade de Deus. Dizia, não sou quem supondes, cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Não sou aquele que vocês estão supondo que eu sou. Está deixando claramente. Ele tem a clara identidade daquilo que ele é. Ele não é luz, irmãos. Ele não é o noivo, ele não é o Messias, mas ele é a voz que clama no deserto. Irmãos, o que nós somos então? Você, amado irmão, é a voz que clama no deserto. Você, amada irmã, é a voz que clama no deserto. Clama o quê? O arrependimento das pessoas, que prepara o caminho do Senhor. É por isso que Paulo está citando João Batista, para mostrar a eles, olha, aquele que vocês negaram, aquele que vocês crucificaram, esse sim é verdadeiramente Cristo. Mostrando através de João Batista que aquele que veio para salvar o mundo é Cristo. Irmãos, o som, ele vem e some. A nossa vida é assim. Você não é protagonista da vida. Nós somos coadjuvantes. Essa semana, um tempo atrás, minha filha disse, pai, tem umas menininhas que elas estão me atormentando. Eu falei, por quê? O que ela fez de tão ruim que te atormentou? Tem um grupinho de meninas que elas se acham a elite da escola e disseram assim, vocês são todas coadjuvantes.
Aí ela falou, papai, o que é isso, coadjuvante? Coadjuvante é que está, vamos dizer, em segundo plano. Eu não estou em segundo plano. Então se ela diz que você é coadjuvante, elas são protagonistas. Ela falou, elas se acham protagonistas. Irmãos, na vida espiritual, nós somos coadjuvantes. Tá? Nós somos coadjuvantes para mostrar o quê? Manifestar a glória de Deus. Veja que maravilha. Tudo que você faz, tudo que você realiza na tua vida, você precisa o quê? Mostrar e indicar Cristo Jesus. Por isso que nós somos coadjuvantes. Quando nós temos a clara identidade de que nós somos simplesmente coadjuvantes na obra do Senhor, nós estamos mostrando que nós estamos verdadeiramente ligando a nós mesmos. Porque o mundo diz, seja protagonista, seja aquele que está no centro. Tem irmãos que pensam que ele é o centro da vida, centro de todas as coisas. Nós não somos o centro, irmãos. O mundo não gira em torno de mim, irmãos, em torno de você. A nossa vida gira em torno de Cristo Jesus, lembre-se. A nossa vida gira em torno de Cristo Jesus. E por isso, irmãos, veja, ele foi até final, como a palavra de hoje diz, mas ao completar a sua carreira, ele completou de forma esplêndida a sua carreira, irmãos. Esse é o meu sonho, irmãos. Eu completar a minha carreira pastoral aqui na igreja de Chinam, sabia? Poxa, os irmãos vêm para falar um amenzinho, né? Querem me demitir logo? Mas a Júlia falou, amém, né? A Júlia falou. Irmãos, o meu desejo pessoal isso é pessoal, tá? Terminar a minha carreira aqui na igreja Chinam, de forma fiel a Deus, sabe? Não é fácil, irmãos. Alguns irmãos já devem ter iniciado a leitura da palavra, né? Aqueles que já iniciaram desde janeiro a leitura das Escrituras, a palavra de Deus, agora deve estar no livro de Números, né? Capítulo 4, 5, né? Mas eu sei o quanto é difícil ler a palavra, né? Porque no começo até que é legal. Você entra em Gênesis, poxa, é legal o que Deus fez, e aí vem os patriarcas, né? Vem Abraão, vem Isaac, vem outros, e assim por diante, até aí é legal. Aí entra o deserto, nossa, que deserto legal, Moisés apareceu, né, lutando contra o faraó, olha as maldições que esse povo viveu, veja, agora o faraó, acabou com a sua vida, e agora o povo de Israel está seguindo adiante para Canaã. Aí vem o que? O livro de Levítico. Rapaz, aí morre todo mundo. Aí é esse momento que todo mundo começa, meu Deus, que é isso aqui? Não estou entendendo nada. Pelo amor de Deus, que é isso? É sangue para tudo que é lá, sangue para cá. Até o Antônio de Sá falou hoje, pastor, aquele livro Levítico é cruel. É cruel, irmãos. O cruel do pecado que nós vivemos. É por isso que precisa de tudo isso. Mas, irmão, você não pode desistir em Levíticos. Você tem que passar por Números, depois Deuteronômio. Nós precisamos chegar à terra prometida, pelo menos, irmãos. Vocês precisam continuar fazendo a leitura aqui. Levanta a sua mão, aquele que ainda não começou a leitura. Eu nem comecei a leitura, pastor, e não está a fim de ler. Levanta a sua mão. Tinha que ser, tem sempre um cara. Eu sempre digo, boa, mas solo, você vai querer ler, né? Ele quer ler, gente. Ele vai ler, gente, tá? Ele é um grande homem de Deus, tá? Irmão, não pode desistir. Não pode desistir no caminho. Eu também, pessoalmente, sempre começava bem, até Êxodo. Aí Levítico, aí capengava, aí acabou. A partir de Levítico eu começava a me dar muito mal. Na minha juventude, tá? Mas nós temos que forçar, irmão. Você tem que passar por todo esse percurso para podermos chegar ao final do Apocalipse e terminarmos a leitura. Não desista, irmão. Não desista.
de viver a palavra de Deus. Você precisa continuamente ler a palavra do Senhor. Eu sempre digo para os irmãos, faça um momento devocional. Pessoal, é um ponto que eu gostaria de observar aqui. De vez em quando eu fico triste, sabe por quê? A gente imprime os boletins aí. Você sabe que tem um boletim aqui na igreja? O irmão sabe? Antigamente não tínhamos o boletim físico. Nós temos o boletim físico aí, pessoal. Por que existe o boletim físico? Para você acompanhar o culto, a liturgia do culto, e também para você levar para sua casa e ver que ali tem o momento devocional. Você precisa levar o boletim para saber o dia, o texto pela qual você vai meditar naquele momento. Mas muitos largam o boletim aí. Irmãos, você precisa meditar a palavra de Deus. Como é que nós podemos completar a nossa vida de fé? Claro, é o auxílio do Espírito Santo na tua vida, mas você precisa o quê? O Espírito faz com que você seja constrangido a querer viver e ler a palavra do Senhor. O Espírito te constrange porque você precisa ler a palavra, você precisa meditar a palavra, você precisa louvar a Deus. E as pessoas do mundo vão dizer, nossa, que chato você, irmão, aleluia. Irmão, não tenha vergonha de ser chamado de aleluia, não. Agradeça, que bom que as pessoas estão falando de você. Olha, esse aí é o aleluia. Não tem problema nenhum. Que maravilha! Que felicidade! Irmãos, veja, João Batista, ele sabia que ele precisava seguir em frente. Nós também, irmãos, precisamos seguir em frente. Precisamos seguir em frente. Vamos seguir em frente, irmãos, com a nossa igreja, com a nossa comunidade destinada. A igreja vai continuar, irmãos. Eu vislumbro, irmão, vários irmãos aqui da igreja, daqui a pouco casados, tendo filhos, sabia, irmãos? Imagina essa comunidade, esse lugar aqui. O Eric já é casado com a Ju. Né? Eu vi que hoje a Ju já pode ser mamãe, já, pessoal. Você viu? A Ju soube trocar a fralda. Você percebe, tem um bebê aqui na igreja hoje. Né? Há um raro momento, tem um bebê aqui na igreja hoje. Vocês viram? A irmã Ju trocou a fralda dessa criança. Eu falei, poxa, Ju, você já está preparada, você pode ser mamãe já. Né, Eric? A Ju já está preparada, tá? Você eu não sei, mas a Ju está. Né, irmãos, imagina, daqui a alguns anos vai ser papai já, poxa. Eu imagino daqui a pouco o Victor casando, imagina o Danny Boy casando, imagina o Gustavo casando, imagino meu futuro presbítero casando. Isso aqui vai mudar, irmãos. O momento agora você olha e diz assim, poxa, não dá vontade de fazer nada aqui. Mas, irmãos, as coisas vão mudar. Sabe, eu falei aquela hora da equipe de louvor, eu louvo a Deus pela equipe de louvor, irmãos. Nossa, né? Presbítero, não está melhorando a cada domingo? Está melhorando, está tendo evolução, irmãos. Está mudando. Quando eu cheguei também aqui, era bom o louvor, tá, irmãos? Era bom, Eric, não estou mentindo, não. Tá? Mas está melhorando a cada domingo. Cada domingo que passa. É porque não desistimos, irmãos. É porque seguimos em frente, continuamos. Olha, eu pessoalmente vejo muitas pessoas aqui na nossa igreja que podem cantar também na equipe de louvor. Pessoal, né, só o presbítero Daniel falou amém, né, o Daniel Shin, né? Olha, temos pérolas aqui, Eric, procura direitinho, tem pérolas aqui dentro, tá? Já sabe quem é? Já sabe? Nossa, que maravilha. Tem que cuidar ali, olha, o Victor Kim, tem que cuidar bem aí, o Jang, futuros líderes de louvor da nossa igreja. Nós não podemos desistir, irmãos, temos que completar a nossa jornada na fé. Como? Através do auxílio de Deus em nossa vida. Como é que João Batista conseguiu terminar a sua jornada de fé? Através do auxílio de Deus. Como é que, Victor Kim, você vai terminar essa medicina?
através do auxílio do Senhor. Claro que a mamãe vai pagar a faculdade, tudo bem, mas Deus precisa estar no controle, entendeu, Vitor? Deus precisa estar no controle. E por isso, irmãos, nós precisamos seguir em frente. Não desista da sua vida espiritual, porque o Senhor não desistiu nunca de você. Nunca, em nenhum momento o Senhor desistiu de você, porque Ele entregou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para morrer em seu lugar. E não há como Ele desistir de você. E por último, irmãos, veja o que diz João Batista. Ele diz no verso 25, de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Veja, ele está declarando o quê? Aquele que é Cristo Jesus, que fora morto através desses pecadores, Ele é o Senhor, Ele é Deus. É isso que está querendo mostrar através da sua manifestação clara de que Ele é o grande Deus, quando Ele diz, eu não sou capaz nem de desatar as suas sandálias. Irmãos, nós temos que proclamar as maravilhas de Deus. Você precisa proclamar as maravilhas do Senhor todos os dias. Essa semana, como o nosso diácono Antônio orou, aconteceram muitas coisas, né? Tivemos a nossa Jung de Sanim internada com pneumonia no hospital. Tivemos, né, um dos Sanim que aconteceu de confundir o nome dele, foi levado à polícia. Imagina, muitas coisas aconteceram. Aconteceu um acidente comigo e com minha esposa, com o evangelista Mateus, quando nós estávamos indo buscar as minhas filhas para almoçar. Então imagina, irmãos, aconteceu um acidente que o meu carro deu perda total. Eu perdi, o carro se foi, né? Mas eu louvo a Deus por quê? Olha, irmãos, estou aqui. Olha, são e salvo, completinho, está tudo inteiro aqui. Tá, irmãos? Eu estou muito bem. Claro que no momento quando aconteceu o acidente, o nosso evangelista Mateus ele ficou muito assustado. Ele começou a berrar dentro do carro. Na verdade, quando aconteceu o acidente, eu falei, rapaz, todos os airbags estouraram. Puff! Uma explosão. Eu falei, ixi, o carro pegou fogo, nem sabia, né? Que o airbag fazia tudo isso. Aí eu amassei a porta e consegui sair do carro. Nisso que eu saí do carro, eu estava olhando o prejuízo e começo a ouvir os gritos. Ah, meu Deus, ai, está doendo tudo, né? Era o nosso evangelista Mateus dentro do carro, né? Aí a minha esposa abriu a porta atrás. Tá tudo bem, Mateus? Ela, ai, eu tô mal, eu tô muito mal, eu bati a minha cabeça. Aí, nesse momento, a minha esposa segurou na mão dele. Não, tá tudo bem. Ele falou assim, não, segura na minha mão. Acho que, né, ele passou por uma crise de pânico, acho, né? Não larga a minha mão, segura na minha mão, segura. Minha mulher tinha que ligar para a polícia, ela estava ligando para a polícia, né? Ele desesperado ali. Mas apesar disso tudo, todos nós estamos aqui bem, aqui na igreja. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Talvez se eu tivesse usado o carro pastoral da igreja, talvez eu estivesse no hospital ainda. Graças a Deus o carro tinha airbag, vários airbags e me ajudou aqui, né? Eu louvo a Deus. Em tudo eu louvo a Deus. Porque o cuidado de Deus é que faz prevalecermos em todas as circunstâncias de dificuldade. Não sou eu que cuido da minha vida, irmão. Isso é um engano que você vive. É Deus quem cuida da sua vida. Lembra-se. Deus quem cuida da sua vida. E por isso ele diz, mostra que ele está engrandecendo ao Senhor. Ele diz, eu não sou capaz nem de desatar as suas sandálias. Ele está mostrando que Cristo é Deus. Cristo é o Senhor, o Messias que veio para salvar o teu povo. Ele está se mostrando assim, eu, que vocês tanto admiram, eu sou incomparável a Cristo. É isso que ele está falando. Imagina, irmãos, por mais que eu goste de basquete, eu como um jogador, eu sou incomparável ao Michael Jordan. Imagina. Não posso me comparar a Michael Jordan. Ele é um jogador estrela. Sabe?
O melhor de todos os tempos, talvez, né? Tem alguns que gostam do LeBron James, tudo bem. Eu não posso me comparar a LeBron James. Por quê? Não tem nível. Imagina, irmãos, por exemplo, né? Vamos dizer, o nosso diácono Antônio, ele também joga bola, falando que ele joga bem pra caramba, né, Tissani? Não joga bem? Mas falando que o Tissani joga bem. Imagina, a gente não pode comparar o Tissani com o Ronaldo Fenômeno, tudo bem? Não dá. Mesmo que ele jogue bem, mesmo que seja com saúde, é outro nível. Os dois no auge são outros níveis. É incomparável. Então, o que Paulo está querendo mostrar ao citar João Batista, falando essas palavras? Que Cristo Jesus é verdadeiramente divino. Ele é incomparável. É isso que Paulo está querendo mostrar ao citar João Batista nesse texto. E veja que João Batista, ele se coloca na posição de servo de Cristo, irmãos. A relação entre o rabino e o discípulo, irmãos, era assim. O rabino e o discípulo desse rabino tinha que fazer tudo o que ele mandasse. Mas uma das poucas coisas que o discípulo de um rabino não fazia era de desatar as sandálias. Porque isso era para um servo ralé daquele tempo. Então, quando João Batista diz, eu não consigo nem ser a ralé a ponto de desatar as sandálias de Cristo Jesus, está mostrando que Cristo é Deus, que Cristo é o Senhor. Irmãos amados da nossa igreja Shinam, Cristo é o Senhor da nossa vida. Você é o quê? Doulos, servo. Eu sou servo. Diácono Antônio é servo. Presbítero Daniel Lee é servo. Presbítero Daniel China é servo. Dona Milena é serva. Somos todos servos do Senhor. Isso demonstra a tua humildade. Humildade para entendermos isso. E tudo que ele mostra a partir dessas coisas é que Cristo é Deus. E tudo está sendo direcionado para mostrar que Cristo é o Senhor. Amados irmãos, gostaria de concluir a mensagem de hoje. A tua vida, a vida que prepara o caminho para o Senhor, é uma vida que direciona todas as coisas para Cristo. Irmãos, independente, alguns podem pensar assim, poxa pastor, tantas coisas ruins que aconteceram durante uma semana. Precisamos orar. Sim, claro, vamos orar. Ore, irmão, ora por mim, ora pelos diáconos, ora pelos irmãos da igreja. Mas, irmãos, em nada eu temo, sabia? Por quê? Porque o Senhor me salvou. O Senhor me salvou. Em nada eu temo. Irmãos, perdi o carro, tudo bem. Mas tinha seguro, graças a Deus, tá? Ano passado eu estava num dilema gigantesco. Falei, eu vou cancelar esse seguro, é muito caro. Eu vou deixar só contra roubo. Batida não vai acontecer. Porque eu dirijo bem. Eu assim, olhando para mim, não sei o que acontece comigo. Acho que eu penso que eu saio de um cena quando estou dirigindo. Eu não dirijo bem, não vai acontecer nada comigo. Mas, irmãos, coisa de segundo. Eu nem consegui ver como foi o acidente. Quando foi ver, já tinha batido, já estava no poste. Irmãos, ao ver todas essas coisas, eu vi o quanto o ser humano é fraco. O quanto nós somos fracos. E ao ver todas essas coisas, você entende o quanto você precisa de Deus, o quanto eu preciso do Senhor. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você precisa de Deus. Você precisa de Deus, irmão. Nós precisamos de Deus. Você pode dizer, pastor, palavras de um velho aí. Eu estou novo. Irmão, não importa. Não importa. A idade não. O tempo de vir, cada um teve o seu. Mas de voltar, não sabe. Por isso, irmãos, prepara todos os dias o caminho do Senhor. Prepara
proclamando arrependimento. Prepara o caminho do Senhor, negando a si mesmo todos os dias, completando a sua carreira até o último dia. Prepara o caminho do Senhor, com humildade no teu coração, engrandecendo e manifestando todas as glórias que o Senhor tem feito e realizado na tua vida. Deus é bom demais, irmãos. Deus é maravilhoso. Apesar de todas as perdas, Deus continua fiel a ti, a mim e a todos nós. Viva esse Deus todos os dias. Viva esse Deus para você preparar o caminho dele todos os dias. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado mais uma vez essa tarde. Estamos gratos a ti porque Paulo cita João Batista, mostrando que aquele que preparou o caminho, aquele que serviu, completando a sua carreira, indicou Cristo Jesus como o Messias, o Salvador. Da mesma forma, nós essa tarde queremos confessar os nossos pecados, arrependendo daquilo que nós cometemos contra ti, e mais uma vez em nosso ser, engrandecendo o nosso Deus Todo-Poderoso, de forma humilde, para que assim atendamos a tua vontade. Senhor, mais uma vez, mova cada coração que nessa tarde se faz presente aqui. Que todos possamos nós preparar o caminho de Deus, entender que precisamos de ti em todas as circunstâncias e momentos para viver a vontade do Senhor. E que nada desse mundo poderá tirar a salvação que está em Cristo Jesus. E sob essa certeza, Senhor, vençamos maldições, vençamos toda a praga de idolatria posta sobre nós, seguindo o teu caminho. É o que nós pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.